Opa, e aí, beleza? Ao vivo, eu sou o Thiago aqui da Skin Art School e essa sequência de lives aqui é para mostrar e tentar ajudar aí a levar e a melhorar aí os trabalhos dos tatuadores, conseguindo aí sair de um trabalho de nível iniciante para um nível mais profissional, que nem esse outro exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês do Klebel, que faz parte aí da Skin Art School. Esse trabalho era dele. Ele já tatuava aí há alguns anos, mas seguia meio que sem ter evolução. Dá pra ver que tá tudo muito chapado, a cor tudo de um jeito só. Tentou colocar um tonalizado, mas não desenvolveu muito bem. E em pouco tempo, mais ou menos uns 7, 8 meses, ele conseguiu ter aí uma transformação real aí do trabalho, conseguindo partir aí para uma sombra bem mais suave, dando volume realmente no desenho, sem ter aquele problema da outra tatu. E é isso aí, vamos lá, vamos começar a nossa live aqui de hoje então. E hoje, definidos os temas lá que a gente trocou uma ideia ontem, eu vou falar aí sobre os estilos de tatu. Salve aí pra rapaziada que tá chegando, o Arthur, acho que o Abílio também chegou, o Decro mandou um salve. E vamos lá, essa visão aí sobre os estilos de tatu que eu quero trocar ideia com vocês é mais do conhecimento que eu adquiri aí ao longo do tempo e também como que funciona aí esse esquema durante quando a gente vai competir em convenções de tatuagem, que é onde a gente tem que ficar muito esperto, e se a gente não lê exatamente as regras aí de como é em cada uma das convenções, a gente pode acabar aí se perdendo um pouco e tirando aí as chances de conseguir algum tipo de prêmio em convenção. Então, vamos começar aqui, e aí conforme forem surgindo as dúvidas, vocês vão mandando aí nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, beleza? Eu estou selecionando aqui, eu vou ir mais ou menos numa sequência que eu já tinha pré-determinado aqui, a gente vai trocando uma ideia. Começando com o estilo Old School. Basicamente, o Old School são aqueles desenhos mais tradicionais, tipo, tem muita caravela, tem muita rosa, âncora. E aí o desenho pode ir por uma infinidade de coisas, mas o estilo em si determina aí basicamente pelo seu bold line. O bold line, a característica mais marcante aí do Old School é que toda a parte de traço ele não tem variações. Você vai fazer o desenho todo com um traço limpo e com uma bold line. O sombreado dos desenhos eles são bem pesados, são bem marcados. E geralmente o old tradicional mesmo, a gente trabalha com ele basicamente com as 3 cores primárias e as secundárias. Não se usa branco e não se usa as derivações de cores que vem com o branco. E aí vem o grande lance aí quando a gente está participando de uma convenção e você vai concorrer aí no trabalho Old School. Qual que é o grande pega? Dependendo de como estão as regras, eles permitem que você use o branco, eles permitem que vocês usem outras variações aí de tons, mas então é interessante a gente pegar e ler exatamente as regras de cada uma. Eu vou virar aqui, só para vocês terem uma ideia, sempre que eu vou estudar aí um pouco, eu gosto de pegar umas referências. No caso desse pega aqui é o Sailor Jerry, e ele é uma referência aí no Old School, um tiozão muito foda, quem quiser pegar os desenhos deles, isso aqui é muito tradicional. E aí dá pra ver o esquema do pega, como que funciona, como que o traço, eles são contínuos, não tem variação de traço, e a parte de sombra ela é realmente muito blocada, sai de um preto muito sólido e a sombra ela já é um pouco mais marcada. Tem, além do Sailor Jerry, quem quiser pesquisar aí também, tem o Ed Hard, que é outra referência aí no mundo do Old School, beleza? E depois a gente partindo aí da parte do Old School, vou entrar aí na parte do tribal. E o tribal, ele tanto vai ser esses tribais tradicionais aqui, que é bem característico da década de 90, início dos anos 2000, ou então já partindo aí para uma parte mais do Maori. Então, independente do estilo, se vai ser nesses esquemas aqui de tribal mais tradicional ou de Maori, eles entram na mesma categoria geralmente, a não ser que alguma convenção aí faça competições específicas para cada estilo. Mas basicamente é tudo chapado de preto. No Maori às vezes tem um pouco de transição, um pouco de sombra, mas basicamente é isso, não tem segredo aí nesse estilo.
O outro estilo que eu queria falar aqui com vocês é a respeito aqui do New School. A pegada do New School, ele é caracterizado por esses desenhos que eles são mais deformados. Você pode, no comecinho do New School, qual que foi o pega? No comecinho, quando começou a história do New School, quando tipo isso lá nos anos 90 mais ou menos, ele veio muito derivado aí da parte do Old e foi transformando, deformando os desenhos de Old, passando para New School, com essa característica também de usar o bold line. Só que aí o lance da pintura, você pode usar aquilo que você quiser, e também tem variação no traço, umas partes mais grossas, umas partes mais finas, mas sempre muito caracterizado hoje em dia por essa questão da deformidade, de você deixar a cabeça muito grande, os bracinhos pequenos, e brincar aí bastante com contraste, sempre muito, muito colorido. E lembrando de novo, sempre que você for ver nas regras, se você for participar de alguma convenção, vê lá exatamente o que eles estão pedindo. Às vezes eles pedem um tema específico ou pode ser um tema livre. Às vezes você tem que fazer o desenho de acordo com o que eles pedem. E às vezes eles falam que tem que ser ou algum tipo de animal, ou alguma característica em si, tem que ter algum elemento em si para você poder ali participar e não se complicar. Então é legal a gente sempre ver aí o esquema das regras. Um outro estilo que era muito, mas muito clássico e hoje em dia praticamente quase ninguém faz, é muito difícil, mas é um estilo bem legal para a gente tentar fazer cobertura. E às vezes faz um pouco, seria aí o biomecânico e o bioorgânico. E aí tem uma pequena diferença aí entre eles que eu vou mostrar aqui para vocês. Qual que é o pega? O biomecânico é mais ou menos aqui nesse estilo, onde você vai misturar só engrenagens e misturar aí no esquema da pele. Esse daqui é o biomecânico. O bioorgânico seria esse outro estilo aqui que eu deixei separado, tipo que você mistura os elementos de pele com essas pegadas meio tipo disforme, que lembra um pouco o que vem aí do From Hell, alguma coisa do tipo. E aí você vai fazendo esses estilos de desenho de acordo aí com o posicionamento tanto do braço, da perna, e você vai trabalhando nessa pegada. Antes, logo também nos anos 90, no comecinho dos 2000, esse estilo ele entrava bastante aí nas convenções, e depois, até por falta de gente que faz esse estilo, eu nunca mais vi em nenhuma convenção, pelo menos aqui as nacionais, trabalhar aí com esse estilo bioorgânico ou biomecânico. É bem difícil, às vezes aparece, mas já não tanto. E aí chegamos no queridinho aí que está saindo muito, que é o esquema aí da aquarela. Qual que é o grande pega aí da aquarela? Também lembrando, se você for participar de alguma convenção, leia lá as regras. Às vezes você pode usar contorno, às vezes não pode usar contorno. Às vezes você pode usar aí pigmento branco para dar brilho, às vezes não pode. Tudo vai depender de como aí os organizadores estão liberando, ou se às vezes tem algum tema específico. Mas basicamente o esquema da aquarela é esse lance aí da tinta ser mais translúcida e você conseguir fazer essas mesclas de cores. Você pode fazer só nesse estilo mais splash, que é mais ou menos esse esquema que está aparecendo aí na tela, ou você pode realmente criar algum tipo de desenho a partir, pode ser flor, pode ser rosto, pode ser o que você quiser, e aí você consegue fazer esse esquema aí na aquarela. Mas lembrando que quando você for participar, veja bem as especificações do que eles estão pedindo. Outro estilo muito pega aí no esquema é o comics. E o comics aí ele tem uma variação muito grande. Antes o comics, quando a gente fazia comics, era mais naquele estilo de quadrinho mesmo, tipo os traços mais jogados, aqueles traços mais esculpidos, e o esquema de como se fosse um quadrinho. E depois o pessoal começou a fazer e foi indo mais para um realismo, mas sempre no comics. Então o comics ele não tem muita regra, dependendo do que eles pedem, mas basicamente são personagens de quadrinhos, de filme, alguma coisa que remete aí, pode ser super-herói ou não, independente do que seja, mas tem que ser referência aí de filmes e de quadrinhos, que aí você vai fazer o estilo e você pode fazer em diferentes esquemas. Eu vou me virar aqui a câmera de novo, só para vocês terem a ideia. Aí vai depender do que eles pedem. Pode ser deixa eu me achar aqui.
que nem esse estilo aqui do Deadpool, que já está bem característico de quadrinho, esquema de pintura, até pode ser preto e cinza, até esse estilo mais realista e tudo mais, tudo se encaixa aí na categoria comics sem nenhum problema. Outra categoria que está crescendo bastante e é um outro estilo seria esse esquema de Art Fusion, a Fusion Tattoo. No caso é você misturar qualquer tipo de estilo, tanto de realismo, quanto de letra, quanto preto e cinza, e você vai mesclando aí e vai fazendo os trabalhos, misturando aí algumas técnicas, independente de qual técnica você vai usar, você pode misturar aí essas técnicas e criar aí o desenho que você achar mais interessante. É uma categoria que surgiu aí faz pouco tempo, se eu não me engano, há uns 4, 5 anos atrás, e é um estilo de trabalho bem bacana. O pontilhismo é uma questão muito, mudando aí agora de estilo, indo para o pontilhismo, tem convenções que eles aceitam que você trace e você faça uma pintura sólida nas partes escuras, e tem convenções que eles pedem que o trabalho seja 100% feito em pontilhismo. Então é legal ficar de olho e fazer exatamente de acordo com a regra. Uma questão também, às vezes, para conseguir mais tempo, tem gente que faz pontilhismo com magno. Você vai colocando e você consegue dar o efeito de pontos, mas eles ficam sempre tudo muito simétrico, ou então às vezes acaba usando um pouco de rastelado que dá o efeito do pontilhismo, mas dependendo de como eles especificam, se você usar essas outras técnicas, você é desqualificado, independente se o seu trabalho está muito bem feito ou não. Mas basicamente seria isso, sem nenhum problema. Agora indo aí para a técnica do preto e cinza. O preto e cinza em si pode ser qualquer desenho feito em preto e cinza. Pode ser um realismo ou não. Então muita gente aí confunde preto e cinza com realismo em preto e cinza. Mas preto e cinza é qualquer desenho que você fez aí só com preto aguado, ou preto e cinza mesmo, ele tonalizado, sendo realismo ou não, independentemente. Agora na parte do realismo, aí sim você pode fazer um realismo colorido ou um realismo em preto e cinza. O lance do realismo em si não precisa de ser necessariamente um rosto, pode ser qualquer objeto ou animal que você faça ele com toda a perspectiva e com todo o esquema dele ser realmente aí o mais real, o mais fiel possível a aquele estilo. E aí tem uma grande questão que nas convenções tem a categoria de realismo e tem a categoria de portrait. E quando você pega para olhar um que entrou no realismo e um que entrou no portrait, basicamente são os mesmos desenhos e você fica às vezes sem entender qual que é a diferença ali, o porquê de um e o porquê de outro. O portrait, geralmente não, o portrait a tradução é retrato, então seria uma foto, é a cópia exata de uma foto. Pode ser de pessoa, pode ser de animal ou uma composição, mas tem que ser a foto real ali, a reprodução real da foto. Então, geralmente, tanto no realismo quanto no portrait, quando você vai levar o seu trabalho ali para ser analisado, você leva também a referência para a pessoa saber se você conseguiu reproduzir aquilo ou não. E esse esquema nada mais é do que você fazer uma cópia, um xerox assim, exatamente igual. E aí vai o lance das aplicações, das técnicas, eles analisam tudo para ver como que é que funciona aí esse pega. Por isso que essas duas categorias são bem parecidas mesmo. E aí a gente entra no lance também do black work. O black work você só pode usar o preto e geralmente é preto puro, você não usa diluição aí quase nada. E são trabalhos mais pesados, com as linhas mais grossas e bastante preenchimento de preto e tudo mais. E aí é mais uma questão de estilo, de quem gosta. Os desenhos são bem legais, eles são mais pesados. E eu gosto bastante aí do estilo também. E outra categoria que sempre tem aí, que é um estilo que foi muito tradicional e hoje em dia já praticamente é difícil quem faça, mas que também tem, é o oriental. E aí também é aquele lance, se você for concorrer com o oriental, tem que saber se eles estão avaliando se é um oriental tradicional ou se é um oriental moderno. E eu não sou nenhum pouco especialista aí na área, mas dá para eu falar um pouco aí das diferenças e mostrar aí para vocês qual que é mais ou menos o pega. O tradicional, o oriental tradicional, basicamente os traços são mais marcados e o lance... Opa, deixa eu voltar aqui.
E o lance da pintura é uma pintura mais sólida, mais ou menos que nem esse esquema aqui desse dragão. E pode ser um tradicional chinês ou um tradicional japonês, que tem diferenças aí na composição e como você vai fazer a parte do desenho em si e da história dos desenhos. Mas nessa questão eu não sou a melhor pessoa para falar aí para vocês. Mas a diferença do tradicional pro mais moderno seria exatamente essa, esse esquema aqui desse tigre. O esquema da pintura e dos traços, ele entra aí na parte do oriental, mas ele, tipo, dá pra ver bem a diferença do estilo de pintura dele e do traço e do contorno, meu pai amado, desse esquema aqui do dragão. Então, basicamente, a diferença aí nesses estilos. E aí tem também o Neotrade. O Neotrade eu acho ele bem bacana, ele parece um pouco aí, pelo menos no começo, ele lembrava um pouco o New School, por conta do esquema das linhas e tudo mais, mas a grande diferença é que os desenhos eles não são tão distorcidos assim, e você tem as marcações que você pode fazer com linhas ou não, das sombras, e você pode fazer aí um trabalho mais blocado quando você faz essas marcações, ou uma pintura que o degradê ele sobe e você só vê que ele começa e termina, independente de volume ou não. Tudo vai depender aí do que você quer e como você quer trabalhar aí nesse estilo específico. E outro estilo seria o Trash Polka, que é basicamente aí só trabalhar com preto e com vermelho, só que aí o Trash Polka ele acaba entrando um pouco também dos elementos gráficos. E também você pode colocar ou não parte de escrita. Deixa eu dar uma ampliada aqui, só para ficar um pouco mais fácil aqui da gente ver. Tipo, os elementos gráficos geralmente são esses esqueminhas aqui, que nem essas bolinhas. Você pode fazer aquelas colmeias, alguns elementos geométricos. E tem muito esse esquema de pinceladas em vermelho, pode ser em preto também. E não tem muito segredo, mas é muito interessante de fazer e é realmente bem difícil de fazer esse tipo de composição por conta do preto e do vermelho, dependendo de como você vai trabalhar. O espaço em vermelho você já tem que deixar no trabalho, porque senão você acaba se complicando um pouco, principalmente, quer ver? Deixa eu ver se eu acho um esquema aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, nesse esquema aqui. Se você não deixa o espaço em vermelho, onde você vai vir, e quando principalmente ele passa por cima do preto, você se complica porque ele não vai conseguir pegar e não vai pegar exatamente no... Se você não deixa ali o espaço no preto e você não trabalha respeitando os lugares para dar esse sentido, você acaba se complicando um pouquinho, beleza? Ô Valmir, o lance do Maori eu já falei um pouco no começo, mas não tem muito segredo, meu brother. O Maori é mais o estilo ali, e quanto à história do Maori, das texturas, do que significa cada um desses, teria que pesquisar um pouco mais a fundo, que não é a minha área, é mais só o estilo de como você trabalha, e eu falei um pouco de como que esses estilos são feitos aí durante as competições. Agora, a grande questão aqui que eu queria falar com vocês, independente dos estilos todos, a variação e as técnicas que a gente vai usar são basicamente as mesmas aí, que vai se misturando entre esses estilos. Você vai desde o old school, que é o primordial aí, que todas as outras técnicas vieram aí a partir do old school, que seria o bold line, que você vai usar em quase todos os outros estilos, principalmente aí no new school, no Neotrade. Você também acaba usando no black work, você pode ou não usar você vai usar num comics, pode ou não usar num pontilhismo, dependendo do que você quer. Você vai usar esse bold line para fazer um biomecânico ou um bioorgânico, alguma coisa nesse sentido. E a mesma coisa o esquema da pigmentação, desde uma pigmentação mais sólida, uma pigmentação mais suave, um esquema de sombreado. Então, independente da técnica e do estilo que você quer seguir, você tendo um conhecimento geral aí de como funcionam as técnicas e as aplicações, você vai ter muito mais confiança para seguir no estilo que você prefere, de uma maneira muito mais fácil, uma maneira muito mais simples. E esse pega aí, tipo,
tendo esse conhecimento é muito mais fácil. E aí você pode ir desbravando e estudar especificamente o tema que você quer. Então foi uma passada aí para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, e quando vocês vão trabalhar e tipo competir mesmo em uma convenção, ver sempre as regras e estar atento ao que eles pedem, principalmente se eles pedem tema ou se o tema é livre. Isso daí pega muita gente e deixa de fora. Outra questão aí, quando você for participar de convenção, geralmente você não pode participar com a mesma tatu em outras categorias, e às vezes você acaba entrando ou em outras categorias ou levar como tipo um realismo, o melhor do dia, e aí você acaba sendo desclassificado nas duas. Imagina, Valmir, tamo junto, meu brother. Porque o oriental japonês não chega até o traço, tem sempre espaço na pintura. Ô brother, isso daí eles costumam chamar de respiro, peruca. E o lance de você deixar essa borda, uma que dá volume e dá respiro, o desenho ele fica mais bonito. A mesma coisa acontece quando você vai trabalhar no old school e você vai trabalhar com ele, vai fazer um preenchimento sólido em algumas partes. Você sempre deixa aquele respiro, volta do traço, mas esse respiro geralmente ele é como se fosse um brilho, dependendo de onde está batendo a luz. Não é sempre em todo o contorno que você deixa esse respiro aí, essa parte em branco, essa parte na cor de pele. Aí teria que estudar um pouco mais a fundo e entender como que funciona. Mas basicamente é para dar volume, e é bem característico também no tradicional esse esquema de você deixar essa parte de respiro para você fazer o trabalho e deixar ele tipo mais agradável aos olhos. Exatamente porque no tradicional as cores elas são mais chapadas, você não tem esse lance aí de conseguir fazer um degradê, então esse respiro você consegue dar um pouco de volume, diferente de quando você entra no New School ou então no oriental mais moderno, que você vai fazendo todo o degradê e não necessariamente você precisa de deixar esse esquema do respiro. Beleza, brother? Tudo vai depender do que você quer e de como você está trabalhando. O que eu acredito, que eu sigo muito aí, é que a gente não tem muita regra quando você vai criar e você quer entregar um desenho para o cliente. Tem os estilos, mas para você ter um parâmetro daquilo que você quer fazer. Eu comparo mais ou menos aí como se fosse tipo estilos de cerveja. Você vai tomar uma IPA aí, tem IPA de vários estilos, mas ela está dentro de uma característica. A tatuagem, eu acho que ela se enquadra mais ou menos nisso. A gente tem os estilos que ele te baseia para aquilo que você quer fazer. Então você pode entrar aí nos estilos. E quando você vai competir realmente, aí você tem que ver exatamente o que eles pedem para você não cair numa armadilha ali e ficar sem ter o que falar. E depois não poder discutir, né? Porque já cansei de ver trabalhos que são tipo, muito mais interessantes do que outros em convenção. E esse outro acaba ganhando, mas o cara aqui ele não respeitou a regra, então automaticamente o trabalho ele é desqualificado. E se alguém tem mais alguma dúvida aí referente aos estilos ou tem a ideia de seguir um estilo particular, manda aí pra gente ir trocando uma ideia, que é bem da hora aí depois trocar uma ideia aí com vocês. É só a gente se falando. Eu acho que era isso que vocês tinham me pedido ontem, pelo que eu anotei. E é isso aí. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Não, deixa eu ver se alguém mandou também mensagem antes. É o Decro que tava, o Grilo tava aí também, Valmir. Não, é isso aí. Bom, o que eu queria falar para vocês sobre os estilos de tatu era basicamente esse, passar aí por todos eles e explicar como que funciona e como são aí as regras dentro da convenção, como que funciona. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí pra gente ir trocando uma ideia, que aí fica muito mais fácil para essa live ficar um pouco mais dinâmica e a gente poder trocar uma ideia de boa. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu já vou adiantando para vocês sobre a live de amanhã. A live de amanhã eu acho que vai ser bem interessante, entra bem aí no esquema, que eu vou falar um pouco de não ter clientes, principalmente aí quando a gente está começando, e algumas paradas referentes a isso, que são coisas aí que fica sempre na nossa cabeça,
e não só de técnicas e tudo mais. E aí vai ser bem da hora. Então amanhã às 17 a gente tem aí, já deu um pequeno spoiler. E o Valmir ainda tá aí, Valmir? Se você quiser, eu volto lá no esquema do Maori e a gente troca uma ideia a respeito, meu brother. Não tem problema nenhum. Se alguém quiser ir mandar aí alguma questão, manda e a gente vai trocando uma ideia. Senão a live vai ser mais curtinha, porque sem ninguém mandando dúvida, não tem por que eu ficar aqui trocando ideia com vocês. Aí sim, hein? Então vamos lá, Valmir. Beleza, se alguém tiver mais alguma dúvida aí referente aos estilos que eu passei aí pra vocês, manda aí, a gente vai trocando uma ideia e vai desenrolando um pouco mais a fundo aí em cada um deles. Vamos lá, só deixa eu achar aqui o esquema do Maori. Vamos lá, meu brother, eu vou digitar aqui Maori. Vamos lá. Eu separei aqui algumas coisas, Thomas, e aí a gente já vai trocando. Só falando assim, eu não sou especialista em Maori, eu sei basicamente do estilo e de como funciona, então o que eu sei eu vou passar para vocês. Para ter informações mais precisas sobre significados e tudo mais, aí teria que fazer uma pesquisa a partir tipo das tatuagens polinésias e tudo mais. Tem alguns blogs, algumas coisas que falam exatamente o que significa cada uma das coisas. Eu vou passar aqui o que eu sei para vocês, tá bom? Vamos lá. Virando aqui e indo para a parte do Maori. O Maori dá para trabalhar desde só elementos gráficos, que nem essa canela aqui, que eu vou dar um zoom aqui e vai dar para ver algumas coisas que eu sei. Eu sei que esse esqueminha aqui do meio, o pessoal costuma chamar isso daqui de dente de tubarão, escama de tubarão. Esses triângulos é relacionado aí como o dente do tubarão. Aí tem a parte das ondas e as outras coisas, tem uns detalhes, são umas flores parecidas com essa, que aí tipo tem um nome específico. Mas basicamente quando você vai trabalhar nesse estilo, mais só com essa composição, sinceramente eu não sei se tem uma regra de você ter que usar cada uma das composições em si. Eu vejo mais como um trabalho ornamental e não tem muita regra a seguir, a não ser o esquema aí de você deixar o trabalho visualmente, esteticamente bonito, tá? E aí tem a questão aqui do Thomas, se o Maori é melhor fazer no freehand ou não. Ô Thomas, depende muito de como você vai fazer o trabalho e de como que é o seu desenho em si. Eu não gosto de fazer no freehand, sempre que eu faço Maori eu faço no decalque e geralmente eu vou colando por partes. O lance de fazer no freehand acaba sendo complicado principalmente pelo lance de ser muito geométrico e você deixar os espaços exatamente iguais. O tempo que eu perco para fazer um trabalho desse no freehand é muito grande, então eu prefiro tirar a medida certinha da pessoa, do que vai ser feito, aí eu tiro o decalque e vou encaixando o desenho. Tem quem prefira fazer no freehand. Eu não acho que tem um certo ou errado. Eu acho que tem que ser como fica melhor para cada um fazer esse tipo de trabalho, tá? Existe uma forma correta de fazer o Maori freehand? Brother, uma forma correta eu acho meio complicado. Se você vai fazer um trabalho só para ser ornamental, a regra é que ele fique visualmente bonito, que ele acompanhe as linhas do corpo da pessoa e que você veja ele tenha uma harmonia. Aí eu acho interessante. Agora, se você for partir exatamente para o lado mais histórico e entender que o Maori ele vai contando uma história, geralmente ele conta a história da pessoa, aí para ir nessa linha aí você teria que fazer uma pesquisa, ver o que combina com o que, e aí sim você vai criando o Maori de acordo com o que a pessoa quer. Aí sim você teria uma regra. Se você quer fazer alguma coisa mais ornamental, simplesmente por estética, não. Agora, se você está fazendo um trabalho pensado e tipo para que ele conte ali uma história baseado na história Maori, aí tem que estudar bem a fundo realmente para seguir nessa linha. Que tipo de agulha o pessoal usa no oriental? Na verdade, e onde
eu mais vejo e fica aquele traço bem preto, sólido. Ô, brother, o que acontece depende. Se você vai fazer um oriental tradicional, que são as pinturas mais sólidas, é mais ou menos o mesmo esquema de um old school. É legal você usar aí uma agulha mais standard e uma agulha mais grossa para você conseguir fazer ali aquela pigmentação. Se você vai fazer um oriental mais moderno, que você precisa de fazer os degradês e tudo mais, aí você já pode usar uma agulha mais intermediária, uma long point, para você conseguir fazer essas transações de cores. Agora, na parte do traço, para você conseguir fazer um traço gold, também vem da mesma escola aí do old school. Você vai trabalhar ou com uma RL aberta ou com uma RL bem grande, para você conseguir fazer aquele traço bem contínuo e com um traço bem sólido. Aí é questão de técnica de traço, tá? Independente se você vai fazer o oriental, se você vai fazer um old, se vai fazer um neotrade, o pega do traço em si, ele é o mesmo para cada um deles. No oriental tradicional costuma ser um traço contínuo, sem muita variação de traço, assim como no old. No mais moderno você tem aí uma variação de traço, como você pode ter no neotrade, como você pode ter no new school, e aí tudo vai depender exatamente do que você vai fazer. Existe cliente que vem pedir tipo 2 estilos uma só vez? Então, Valmir, existe, é um dos estilos de tatu aí, que é o Fusion Tattoo, que você pode misturar aí os estilos sem nenhum problema. Você pode colocar um pedaço em geométrico, um pedaço em pontilhismo, um teco colorido, e você faz esse trabalho sem nenhum problema. Você vai misturando aí as técnicas. É tudo uma questão do que você vai entregar e de como o cliente quer aquela tatuagem, mas dá para fazer isso sem nenhum problema. Agora, é diferente de quando o cliente vem, ele pede para fazer um desenho, qualquer um que seja, você fala, tá, você quer preto cinza, mas você quer como? Você quer esse desenho mais realista, você quer ele mais desenhado, e às vezes ele fica meio perdido. E aí ou você mostra para ele as diferenças, ou você faz aquilo que você mais gosta, tipo, de acordo com aquilo que ele pediu. Então depende muito, meu brother. Eu vi um site de tatu que fala sobre o significado. Se quiser, manda o nome do site. O meu brother, sabe o que seria interessante? Tipo, vai ser da hora se você quiser colocar o nome do site no comentário, no feed, ou manda aí, melhor ainda, manda o nome do site, que aí qualquer coisa ou eu posto um comentário com o nome do site falando a respeito do Maori, ou se alguém pedir aí depois eu consigo passar para as pessoas. Sensacional, valeu aí, mano. A pigmentação do Maori é feita na buchinha para ficar aquele preto sólido. Ô Givaldo, o lance da pigmentação do Maori é uma pigmentação sólida, é um preto sólido. O lance de você usar a bucha ou não vai depender do espaço que você tem para trabalhar, tá? Se você tem um trabalho muito pequeno e você vai trabalhar com a Magnum, é muito difícil de você conseguir fazer ali o preenchimento sólido, vai dar muito trabalho, é ruim de você fazer o recorte. Então você vindo com uma bucha, você vai lá e faz aquele trabalho pequeno. Se é uma área muito grande de preto, para você fazer esse preenchimento com bucha, é muito trabalhoso, você corre o risco realmente aí de machucar a pele em alguns lugares, e aí a tatuagem ela vai ficar meio lavada, não vai ficar interessante. Então você tem que usar as agulhas como se fosse pincéis aí, entendeu? Tipo, dependendo do tamanho da área que você vai trabalhar com uma agulha menor ou com uma agulha maior. Mas não necessariamente você vai fazer só com a bucha, não. Vai ser bem complicado fazer um preto sólido, uma área grande demais com bucha. É bem complicado mesmo. Tem uma galera entrando aí ainda. Vamos lá, jogando, que a gente vai trocando uma ideia. Caramba, a hora passou rápido hoje, já vai dar quase 40 minutos de live. Eu não parei de falar. Mano, passou uma moto aí que caiu a minha internet. Caramba, passou aqui, caiu a internet aí. É foda, hein, Valmir? Aí você quer me fuder, mano. Tô zoando. Vamos lá. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. O Thomas rachando o bico.
Bom, galera, é isso aí. Se não tiver mais dúvidas aí a respeito dos esquemas das categorias, quiser trocar uma ideia a respeito de convenção também, manda aí pra gente trocar uma ideia. Senão a gente se vê amanhã na live falando um pouco a respeito de clientes, principalmente agora na quarentena. E isso daí vai ser bem da hora pra gente trocar essa ideia. Bom, é isso aí. Se ninguém manda mais nada, eu vou ficando por aqui. Já deu aí quase 40 minutos de live. Amanhã a gente se vê às 17 horas e aí a gente pode trocar uma ideia sem nenhum problema a respeito. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar aí no direct que a gente vai trocando uma ideia sem nenhum problema. Beleza? Bom, vamos lá. Antes de eu falar tchau, chegou a pergunta aí do Givaldo, então eu vou continuar falando. Givaldo, 15 e pouco. Você costuma tatuar nas convenções? Costumo, brother. Eu só não participei da convenção agora de 19, porque eu tava na África do Sul, mas eu costumo sim, meu brother. E é bem legal, é onde você, tipo, no meu caso, sempre que eu ia pra convenção, eu evoluía muito, até porque você quer entregar, tipo, muito aí, tipo, o melhor que você tem. Então, tipo, é bem da hora. O portrait é um dos estilos mais complicados, você acha? Então, meu brother, o lance do portrait é que ele, tipo, é muito parecido ali com o realismo, só que a diferença é que você tem que fazer a reprodução exata da foto que você está fazendo. Esse é o grande pega. Pode ser um rosto, pode ser um animal, pode ser tipo uma paisagem, alguma coisa, mas a reprodução ela tem que ser idêntica à foto. E aí quando você vai entregar, você tem que levar a foto e mostrar a tatuagem. Eles avaliam se realmente está igual, a pigmentação que você fez, tipo, eles avaliam tudo, mas tipo, tem que estar uma xerox, é uma cópia. É exatamente isso. Ô Thomas, eu peguei até hoje 2 prêmios em convenções, brother, que são os 2 que estão aqui, que foi na Tattoo Week em 2016, meu brother. Beleza? São esses 2 aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Tamo junto então, a gente se vê amanhã às 17. Olha, cada vez que eu falo tchau chega uma pergunta. Você sente muita pressão na hora que está tatuando em convenção? Brother, na primeira que eu fui eu sentia demais, porque dava um nervosismo absurdo. Mas isso daí é legal que você vai aprendendo a manter aí esse nervosismo. Eu acho que todo mundo devia ir participar e tatuar numa convenção, porque o salto que você tem depois que você participa, mesmo que você não pegue prêmio, mesmo que você não ganhe, a evolução que você tem ela é muito grande, de você ver e de tentar entregar ali o seu melhor. Isso daí eu acho sensacional, uma das coisas mais válidas aí. Beleza? Vamos ver se chega mais alguma coisa aí, senão já era. E galera, eu vou virar a câmera aqui, eu vou ter que compartilhar com vocês, sei que não tem nada a ver, mas se liga nesse pôr do sol, puta que pariu. O negócio tá impressionante, eu tô brisando aqui na janela do estúdio. É isso, queria compartilhar aí com vocês, fica com essa imagem, a gente se vê amanhã às 17 horas, tamo junto, não percam que a gente vai trocar ideia aí, tipo de não ter cliente, o que a gente vai fazer aí nessa pandemia. Até lá!